Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Carafini, eu faço parte da equipe da Transformando Suor em Aço e esse é mais um vídeo para o canal do YouTube. Nós queremos iniciar uma série de vídeos com resoluções de provas de concursos públicos da área de Engenharia de Materiais e Engenharia Metalúrgica. Sendo assim, é muito importante o feedback de vocês sobre esse vídeo em específico, pois ele é o primeiro. Caso vocês gostem dessa forma de resolução, caso vocês gostem do tema, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu curtir, comentem no vídeo alguma coisa que vocês não entenderam, façam algum comentário questionando algum ponto. É muito importante para nós sabermos se vocês estão gostando e, mais importante, se vocês estão entendendo o que a gente está tentando passar. Recado avisado, sem mais delongas, vamos iniciar então a contextualização da prova em questão. Essa é a questão número 21 do concurso público do INPI do ano de 2006. O cargo é para pesquisador e a área de formação é engenharia metalúrgica. Pois bem, vamos começar então a leitura da questão. A tabela abaixo fornece dados sobre vários elementos químicos presentes em ligas metálicas de uso comum. Então são citados alguns elementos, como por exemplo o alumínio, o carbono, o cobre, o ferro alfa, o níquel, o nitrogênio e o zinco. É mencionado ali o raio atômico em nanômetros, a estrutura cristalina comum, alguns dados sobre eletronegatividade e dados sobre valência mais comum. Ao lado direito da imagem agora começa a questão em si. Com base nos dados da tabela acima, na verdade à esquerda neste caso, assinale a opção incorreta acerca de estruturas de metais. Pois bem, na letra A é afirmado que os metais e suas ligas apresentam em geral estruturas cristalinas caracterizadas por um arranjo de longo alcance representado pela célula unitária, sendo estas, para a maioria dos metais, cúbicas de faces centradas ou cúbicas de corpo centrado. Bom, essa afirmação está querendo dizer que a maioria dos metais e suas ligas apresentam estruturas cristalinas, tá certo? Elas são de longo alcance, tá correto? E elas são representadas por células unitárias, sim. Aqui é mencionado que as células unitárias mais comuns são as cúbicas de faces centradas e as cúbicas de corpo centrado. A cúbicas de faces centradas é a CFC. A cúbicas de corpo centrado é a CCC. Olhando a tabela da esquerda, nós podemos perceber que dentre os elementos que tem ali, a maioria deles sim faz parte ou do CFC ou do CCC. Na verdade, os únicos dois elementos ali que não são CFC ou CCC são o carbono, que é um hexagonal, ou o zinco, que é o HC. HC é hexagonal compacto. Sendo assim, a letra A está correta. A gente está procurando a opção incorreta. Então, a letra A não é. Os metais que têm a estrutura CFC apresentam, em geral, grande ductilidade devido ao seu alto fator de empacotamento e ao grande número de sistemas de deslizamentos compactos. Sim, essa afirmação está correta, ela é verdadeira. Por quê? Primeiro, o alto fator de empacotamento do CFC ele é de 0,74. Ele é o maior fator de empacotamento dentro das estruturas cristalinas. E sim, ele tem um grande número de sistemas de deslizamentos, sendo que são no mínimo 12. Ou seja, a letra B também está correta. Não é esta a resposta. Quando se adiciona zinco ao alumínio, com teor abaixo do limite de solubilidade deste elemento no alumínio, ocorre a formação de uma solução sólida substitucional. Bom, se nós adicionarmos zinco ao alumínio abaixo do limite de solubilidade, bom, existe ali uma solução sólida. Não sei se vocês têm dúvidas sobre esta parte. Qualquer coisa vocês podem deixar um comentário perguntando e nós podemos dar mais informações. Estando abaixo do limite de solubilidade de um elemento, sim, ele está em solução sólida. Agora, ele é uma solução sólida substitucional? Vamos olhar para o raio atômico do alumínio e do zinco. O raio atômico do alumínio ele é de 0,1431 nanômetros e o raio atômico do zinco é de 0,1332 nanômetros. São raios muito próximos entre si. E outro pode perceber que ele é muito maior do que o carbono. O carbono está aproximadamente ali em torno da metade, em torno de 50% do raio atômico do alumínio.
E o nitrogênio também. O nitrogênio e o carbono são aproximadamente parecidos, né, com 0,077 do carbono e 0,072 do nitrogênio. O carbono e o nitrogênio são os únicos elementos intersticiais que tem aqui nessa tabela. No futuro faremos um vídeo explicando a diferença entre elementos substitucionais com elementos intersticiais. Porém, o importante aqui é que sim, a letra C está correta. Olhando agora para a letra D, a solubilidade máxima do cobre no alumínio é igual à solubilidade máxima do alumínio no cobre. Bom, para avaliarmos esta afirmação, é preciso ter conhecimento do diagrama de fases do sistema binário alumínio-cobre. Vamos dar uma olhada neste diagrama de fases? Bom, pessoal, para quem ainda não conhecia o diagrama de fase binário cobre-alumínio, é este. Talvez você não tenha familiaridade em ler um diagrama de fases como esse. Futuramente também podemos fazer um vídeo explicando o que é cada ponto, quais são as regiões, como pode ser lido este diagrama. Porém, aqui vamos ser objetivos em saber se o limite de solubilidade máximo do cobre no alumínio é igual ao limite de solubilidade máximo do alumínio no cobre. Primeiro ponto importante, para você que não é familiarizado nesse diagrama, uma rápida informação é que na linha vertical é dada a temperatura em graus Celsius, iniciando desde 200 graus Celsius, subindo de 100 em 100 até o valor de 1100 graus Celsius. Na linha horizontal abaixo é dado o percentual em massa de alumínio adicionado ao cobre, sendo que ao extremo esquerda, onde aparece o zero, é o cobre puro, ali só tem cobre, e à medida que vai avançando da esquerda para a direita, vai se adicionando certo percentual em massa de alumínio na liga. Entrando agora no limite de solubilidade máximo, podemos avaliar o seguinte: à esquerda tem a letra alfa, certo? A letra alfa indica o cobre alfa. Nessa região do alfa é onde ocorre a solubilidade do alumínio no cobre. Podemos avaliar que no ponto de aproximadamente 10% a uma temperatura de 565 graus Celsius ocorre o limite máximo de solubilidade. Então, o limite máximo de solubilidade do alumínio no cobre é de aproximadamente 10% para a temperatura de 565 graus Celsius. Olhando para o outro extremo, o extremo direito do gráfico, podemos observar que existe uma outra letra, a letra K. Nessa região, a forma de leitura é a mesma. Nós observamos que existe um ponto com indicação de 94,3%. Este 94,3% se refere ao percentual de alumínio. Então, no ponto de 94,3% de alumínio, a uma temperatura de 548 graus Celsius, ocorre o limite de solubilidade do cobre no alumínio. Esta região toda, onde é delimitado pelas linhas, na região do K, é onde a gente pode encontrar, teoricamente, uma única fase, que será composta pela solubilidade total do cobre no alumínio. Resumindo, olhando para este gráfico, nós podemos ter certeza de que o limite de solubilidade máximo do cobre no alumínio não é igual ao limite de solubilidade máxima do alumínio no cobre, pois o limite de solubilidade do alumínio no cobre é de aproximadamente 10%, enquanto que o limite de solubilidade máximo do cobre no alumínio é de aproximadamente 5,7%. Portanto, a letra D está errada. Como nosso objetivo aqui é assinalar a opção incorreta, a letra D é a opção correta para nós. Mas vamos avaliar a letra E também? O limite de solubilidade do cobre no níquel é maior do que o limite de solubilidade do alumínio e do zinco no níquel. Bom, para avaliarmos essa afirmação, precisamos também avaliar o diagrama de fase do cobre no níquel. Primeiramente, vamos avaliar então o diagrama de fases binário do cobre no níquel. Aqui eu apresento para vocês o diagrama de fases isomorfo cobre-níquel. Pode ser visto que ele é bem mais simples que o diagrama mostrado anteriormente, mas uma informação é que este diagrama de fases se trata de um sistema isomorfo, ou seja, uma única fase está presente aqui.
Similar ao diagrama anterior, no lado direito nós temos ali o cobre entre parênteses. Ali indica que se trata de cobre puro. Avançando à direita, nós temos a variação de composição do níquel, de 20, 40, 60, 80 e 100% de níquel. Na linha vertical da esquerda, nós temos a temperatura variando desde 1000 graus Celsius até 1600 graus Celsius. Neste diagrama existem apenas 3 regiões. A região mais acima, superior, ela é a região da fase líquida. Ou seja, acima da linha líquidos, nós temos o cobre e o níquel na fase líquida. Entre a linha líquidos e a linha sólidos, nós temos uma coexistência da fase líquida com a fase alfa, que é a fase sólida deste diagrama de fase. E na região mais inferior, nós temos então a fase sólida, que é a fase alfa. Então, sendo assim, nós podemos dizer que, de acordo com o diagrama de fase, o limite de solubilidade do cobre no níquel é igual ao limite de solubilidade do níquel no cobre, que é de 100%. O níquel é completamente solúvel no cobre, assim como o cobre é completamente solúvel no níquel. Olhando agora para a afirmação da questão, no caso do zinco e o níquel, eu não encontrei um diagrama de fases binário para esses dois elementos. Caso você saiba onde tem ou tem algum livro com essa informação, por favor, deixe nos comentários aqui embaixo para que a galera possa ver esse diagrama de fases. Mas eu posso deixar aqui dito que não é 100%. Existem outras fases. Por outro lado, o diagrama do alumínio e níquel eu encontrei e eu vou mostrar ele para vocês agora. Esse aqui então é o diagrama de fases binário da liga alumínio-níquel. Na extrema esquerda é possível ver que existe o símbolo do alumínio entre parênteses. Isso indica que o limite de solubilidade não pode ser visualizado, apesar de que ele exista. Aqui nós já temos uma informação. O limite máximo de solubilidade do alumínio no níquel é muito baixo, por mais que ele exista e não possa ser visto nesse diagrama. Portanto, aqui nós já temos a informação de que o limite de solubilidade do alumínio no níquel é sim menor do que o limite de solubilidade do cobre no níquel. Para finalizar então esta resolução, a resposta correta é a letra D. Se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, por favor deixe nos comentários abaixo, que teremos o prazer de responder. Compartilhe esse vídeo com seus contatos, para que assim possamos crescer e fazer mais vídeos como esses. Até o próximo vídeo, abraços!